Fala, galerinha.balas.com.br, beleza? Elias Ribeiro aqui de volta para a aula 3 de Visual C Sharp. Hoje nós vamos aprender mais um pouco de variável, só que agora a variável integer. E para trabalhar com ela, nós vamos ter que aprender também a converter alguns elementos aí de texto para integer. Então, nós vamos aprender de quebra aí a declarar integers e a convertê-las. Nós vamos operar para realizar, por exemplo, integer. O bom da integer é que ela é essencialmente um número. E por ser número, isso permite que a gente realize cálculos com os nossos formulários ou o projeto que você estiver fazendo no C Sharp, beleza? Só para não deixar aí de ficar sem um recado, convido você a acessar o newbiaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde fica a nossa lojinha, link para as redes sociais, nosso guia de contato, várias novidades também saem por lá, não deixe de visitar, porque tudo isso ajuda bastante, ok? Então, chega de blá blá blá, vou contar também com sua curtida, seu compartilhamento, sua inscrição, mas já estou aqui com um projeto aberto no Visual Studio, eu chamei ele de aula 3, vou até alterar o texto do formulário aqui para aula 3 também, beleza. Eu vou criar um formulário do Windows aqui, só para deixar claro aí, para quem tiver em dúvida, apesar de eu estar utilizando formulários do Windows aqui na aula, os códigos podem ser aplicados a qualquer projeto do Visual C Sharp, tá? Você pode, inclusive, criar aplicativo para celular e coisas do tipo. Só que aqui, para facilitar até a visualização, eu estou utilizando formulários do Windows, que é o mais básico. Eu vou diminuir um pouco esse formulário aqui, porque eu não preciso dele grande. Para a aula de hoje, eu vou precisar que vocês me adicionem duas text boxes no formulário, no Windows Form. Adicionei a primeira, vou jogar aqui para o cantinho. Adicionei a segunda, vou deixar aqui alinhadinho também. E também um botão. Não precisa alterar o nome deles, tá? Pode deixar do jeito que está. Vai estar como text box 1, text box 2. Não tem problema. Vou diminuir um pouco mais aqui o formulário para ficar bem compacto, beleza. Para mim tá bom aqui. No botão só vou alterar a propriedade de texto para somar. Beleza. Só para poder ficar bonitinho. Nosso objetivo aqui é somar o valor que está na text box 1 com o text box 2 e exibir o resultado em uma message box. Poderia fazer isso numa label, em outro local, mas como a gente já começou a ver message box, vamos aproveitar. Um outro detalhe importante é que essa aula vai ter que ser dividida em duas, porque hoje nós vamos ver a integer e a conversão de qualquer valor para integer. E na aula que vem nós vamos aprender a fazer um tratamento de um bug que vai ter nesse formulário nosso. A gente vai aproveitar esse mesmo projeto aí para ver duas coisas ao mesmo tempo. Então, não deixe de salvar esse projeto que a gente vai fazer na aula de hoje para que você acompanhe a aula seguinte, beleza? Então, vamos para o código. Para chegar ao código, ou seja, no evento do clique do botão aqui, quando eu clicar no botão aqui, ele vai somar. Então, eu vou dar 2 cliques nele para poder entrar já direto nesse evento. Dei 2 cliques no botão somar. O Visual C Sharp já abre o código no evento do clique do botão, já pronto para ir para poder ser escrito. Então, vou começar declarando a minha variável integer. Só para lembrar, o código ele é executado na ordem que eu escrevo aqui, ou seja, de cima para baixo. Então, a medida que eu vou escrevendo aqui vai ser a ordem que o código vai executar no ciclo ali na hora que eu clicar no botão. Então, para declarar integer, eu clico em int, ou melhor, digito int, espaço e o nome qualquer que eu queira declarar ela. Eu vou chamar a primeira de valor 1. O objetivo dessa variável aqui vai ser capturar apenas o valor da text box 1. Eu boto ponto e vírgula aqui para poder fechar essa linha. Aperto Enter. Int, para indicar uma segunda variável integer. Esse int é de integer, ou seja, números inteiros. Valor 2. Que vai ser responsável por capturar a text box 2, boto ponto e vírgula, aperto Enter, e vou precisar de uma terceira variável, que é a variável que vai receber o total desses valores. Vai se chamar int total, boto ponto e vírgula, aperto Enter. Beleza, já criei minhas 3 variáveis aqui. Quando eu executar o botão, ele vai acionar essas variáveis, eu vou ter ela disponível para mim, para que a gente possa capturar os valores e fazer a soma. Então vamos iniciar a captura dos valores? Então, a variável valor 1 já está aqui, eu aperto igual,
para indicar que eu vou passar agora o valor para ela. O valor dela está onde? Está em text box 1, na propriedade texto dele. Só que tem um problema. O C#, ele considera texto uma coisa e número outra. Mesmo que eu esteja digitando um número ali na caixa de texto, para ele vai ser um texto, não vai ser um número. Ele não soma como um número. Ele faria uma outra operação ou daria erro dependendo do código que eu estou utilizando. Como eu vou trabalhar com número mesmo, integer, ou seja, eu quero só, se botar um e um no outro, eu quero que dê 2 no final, ou seja, 1 mais 1, 2, eu preciso explicar para o Visual C que eu quero que ele trate aquele valor da text box como número. Então, para isso, eu preciso converter ele para número, já que é uma caixa de texto. Então, eu escrevo convert, para chamar ali a nossa propriedade, né, nossa classe de conversão. Escrevo convert, com temudo, aperto ponto. Eu preciso especificar converter para quê? Porque ele converte ali para várias coisas. Eu boto to para, entenda-se como para, to, int, ou seja, para uma integer. Ele vai te oferecer 3 integer aí. To int 16, to int 32 e to int 64. O padrão é 32 e é o que nós vamos utilizar. O 16 é para números com apenas até 16 bits. 32 é para 32 bits, 64 é para 64 bits. E na prática isso significa que quanto maior o número de bits, aí maior o número em milhões e milhares de dígitos que pode ter a nossa operação. Como 64 é uma coisa que na casa dos bilhares, 32 atende a gente. Na dúvida, deixe o 32, tá? Beleza, já chamei aqui a função para converter para integer. Eu abro parêntese e dentro do parêntese eu vou especificar o que vai ser convertido para número, que é a nossa text box. Boto text box 1, que é o nosso objeto. Vou converter para quê? Eu vou converter o quê, no caso? O texto. Então eu boto ponto text, que é o texto que ela tem. Pode deixar maiúsculo, bonitinho, como está lá. Fecho o parêntese, boto ponto e vírgula, fechei essa linha. Vou fazer a mesma coisa com o valor 2. Igual aqui. Você pode copiar e colar, alterando apenas o nome aqui da caixa de texto, que eu já sei que lá está como text box 2. E boto um ponto e vírgula aqui também para fechar a linha. Beleza, já tem minhas duas variáveis de valor com seus valores capturados. Isso na sequência que eu escrevi ali. Basta agora somar esses valores. Boto aqui total. Boto igual, que a minha variável vai ficar responsável por receber o total. Eu preciso que ela some o valor 1 mais o valor 2. Como é que eu faço soma no C#? Somando de forma normal. Eu boto o valor 1, que é a variável que está o primeiro valor, mais valor 2. Boto ponto e vírgula, só fechar a linha. Aperta aqui. Prontinho, já tem uma soma. É claro que essa soma está dentro do sistema, ou seja, está dentro de uma variável. O usuário não está vendo essa soma aí. Então, supondo que eu estou fazendo um programa, aqui é um programa de exemplo, é claro, mas se eu tivesse fazer um programa que realmente precisasse executar um valor, eu suponho que ele vai ter que exibir esse valor em algum momento para o usuário. Então, eu posso usar essa variável aqui e aplicar ela em algum objeto, alguma coisa aí que receba, que possa exibir esse valor para o usuário. Como já estamos utilizando a message box e tem bastante coisa para vinda nela, eu vou usar a própria message box. Escrever aqui, ó, message box.show, já vimos em outras aulas. Ou seja, estou exibindo uma caixa de mensagem. Eu abro parêntese, abro aspas, escrever aqui. Total é 2 pontos, espaço, fecho aspas, boto mais aqui, escrevo total, que é a variável que está com esse número aí, ou seja, eu vou botar o total e exibir o número. Aperto vírgula e escrevo o título. Essa é a aula 3, entre aspas. Boto ponto e vírgula e fechei minha message box. Salvo esse código, tá? Que nós vamos precisar dele na próxima aula, porque ele não vai ficar só nisso. Mas por enquanto é o suficiente para a gente prosseguir daqui. A message box também, nós temos mais coisa para ver nela. É possível alterar alguns elementos, como por exemplo, o botão que aparece, o tipo de mensagem, o som que sai. Tudo isso é passível aí de alteração, nós vamos ver também na aula que vem.
Mas por enquanto nós vamos utilizar as informações que nós já temos. Então, beleza, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu primeiro chamei aqui o int para declarar uma integer, ou seja, um número inteiro, uma variável que recebe o número. Escolhi o nome de valor para a primeira, as outras vocês já sabem o valor que é. Todas elas foram declaradas nesse bloco aqui, ou seja, eu comecei declarando a variável que é o certo. Porque, como eu já disse antes, o código ele vai de cima para baixo, ele vai sendo executado nessa ordem. Quando o botão for clicado, ele vai de cima para baixo. Então, ele tem que estar na ordem primeiro de criação, porque eu preciso primeiro criar essa variável para depois chamar ela. Com as variáveis criadas, eu atribuí valores para ela. Por exemplo, a valor 1, eu usei o sinal de igual para poder indicar que ela está recebendo o valor, é igual a textbox.text, ou seja, o texto da textbox. Só que como a textbox é uma caixa de texto, eu utilizei essa classe aqui de conversão convert, ponto, toInt32, para converter um número inteiro de 32 bits. Fiz isso para de baixo também. Se eu não fizesse isso, ia dar um erro muito feio, mesmo se eu escrevesse números. Então você precisa sempre converter, ou no mínimo, dependendo do código, não daria erro. Por exemplo, se eu botasse 1 numa caixa de texto e 1 na outra, ele daria 11 em vez de 2. Por quê? Porque ele juntou o texto, ele não fez a soma de verdade. Ok? Ele ia tratar o número como se fosse um texto. O total recebeu a soma dos dois. A soma dos dois foi obtida através de uma soma normal, usando o símbolo de adição. Normal, como se eu estivesse fazendo a conta num papel. Beleza, com a variável total preenchida, eu chamei uma message box, onde eu botei o texto total e somei esse texto ao total. Lembra que eu disse que se eu botasse um mais um aqui daria 11 se eu não tivesse convertido? Por quê? Por causa disso. A string, quando ela faz a soma, ela não soma o valor numérico, ela se junta, ela cola ali o texto. Então, como a string, o total esse texto aqui é texto, então quando eu botei mais aqui, ele vai colar no número, vai ficar o total é o número, e aqui está o título. Existem mais coisas que a gente pode fazer na message box, mas nós vamos ver isso na próxima aula, porque por enquanto eu quero mostrar para vocês como ficou o código, e eu também quero mostrar um outro detalhe aqui que a gente vai ter que tratar na próxima aula. Vou rodar aqui o código. Código de execução, deixa eu só ajustar aqui para ficar melhor a visualização. Vou botar aqui 1 no 2 no outro, clique em somar, total é 3. É uma soma normal, certo? Não tem segredo, não é lá um grande programa, mas é para a gente poder aprender os conceitos básicos, você precisa entender como o código funciona e as possibilidades dentro dele. Eu aperto OK aqui e está pronto o código, certo? Ele está utilizando a caixa de texto padrão, que é essa com OK. Isso também é possível de mudar e nós vamos mudar na próxima aula. Só que pode acontecer uma coisa que é o que eu quero ver de forma principal na aula seguinte. O usuário pode, sem querer, sei lá, na hora que apertar apertar o Q junto. Entrar uma letra aqui. E eu estou convertendo tudo para integer, porque em tese é uma soma. Se eu clicar em somar, ele vai dar um erro. E ele deu um erro ali, ó. System.formatException. A cadeia de caracteres de entrada não estava em formato correto. O que acontece? Acontece que o código não estava preparado para fazer essa operação, já que tinha uma letra no meio. Nosso código foi preparado para somar números. E eu preciso prever que o usuário possa cometer esse erro. E para isso nós precisamos fazer tratamento de erro dentro do C#. E a aula que vem nós vamos utilizar esse mesmo código para melhorar ele e incluir um tratamento de erro. Vamos aprender a tratar erro desde já, porque o código agora está pequeno, é só um código de treino, então é um código fácil de você treinar o erro. É melhor do que você aprender isso depois que você estiver fazendo uma folha de código enorme e ficar difícil depois de localizar. Então nós vamos aprender a tratar essas exceções dentro do próprio código, ok? Então não perca a próxima aula. Eu já agradeço a sua companhia, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito. Dúvidas nos comentários, sugestões de vídeo também. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.